A guerra no Oriente Médio atingiu um ponto de inflexão, um ponto de não retorno. Não tem mais como as coisas voltarem como eram antes. E o perigo, para quem está do outro lado do mundo, né, como a gente, ele não é físico, ele é digital, principalmente se você atua na tecnologia de alguma empresa, se você é responsável pelas tecnologias, se você é responsável pela segurança, muito mais, tá? A gente está cansado, né, de ver notícias falando do papel dos cyberataques nesses conflitos, bloqueios de internet, isso é clássico. Inclusive, até o pessoal do setor de inteligência de ameaças do Google afirmando que essas retaliações no ambiente digital são questão de tempo, que já estão acontecendo, já estão sendo impactadas. E é importante, mais do que acompanhar tudo isso, é você entender como que isso vai se refletir no nosso dia a dia, cuidando da segurança de sistemas, tá? Vamos entender o seguinte, desde o ponto ali de que foi lançada essa operação, vamos chamar assim, ali no finalzinho de, acho que foi no último dia de fevereiro, tá? Qual que é um detalhe, assim, a conexão de cibersegurança que a gente pode ligar, tá? Que a inteligência israelense ela hackeou ali câmeras de trânsito em Teherã, usou inteligência artificial para monitorar os padrões de vida e guiar esse ataque. Então a gente vê como que a interação entre a guerra cibernética, a guerra física, ela está cada vez mais virando uma coisa só, tá? Então assim, teve questão de blackout, alertas globais, tá? Mais um ponto que eu quero trazer aqui é que o Irã já teve uma grande promessa de vingança, já está se vingando, já está atingindo alvos, inclusive em outros países, tá? Países esses que possuem, inclusive, servidores da Amazon, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um servidor, eu não lembro o nome exatamente agora do servidor, acho que é AWS, Middle East, Central One, sabe? Algo assim. Então, assim, às vezes você tem servidores, aplicações rodando em servidores lá, você está em risco. Ou às vezes em servidores, por exemplo, no Reino Unido, que pode talvez um dia virar um alvo, outros países que têm suportado o ataque, entende? Como o problema, ele acaba sendo a cadeia de suprimentos, tá? Você está no Brasil ou nos Estados Unidos, em outro país, tá longe, tá? Mas você utiliza infraestrutura que estão nesses países, ou que de certa forma são impactadas por esses países, ou que atuam em setores, por exemplo, de marítimo, logística, seguros, putz, muitos e muitos setores por questão desses conflitos, e acaba que em cascata eles acabam sendo impactados e você precisa acompanhar isso, tá? Então, assim, o Irã, com essa promessa de retaliação, já começou. Eles têm grupos de hackers, tá? A gente pode procurar aqui grupos hackers do Irã. Eles são uma potência quando o assunto é grupo de hacking, tá? Então tem bastante, muitos, como a gente chama de atores cibernéticos, né? Aliados ali na Guarda Revolucionária Iraniana, tá? Então assim, diz que o Irã patrocina então os hackers de crachá, como a gente chama, que fazem esses ataques contra infraestruturas de países que vão muito além de Israel e Estados Unidos. São ataques de negação de serviço, espionagem estatal mesmo e vários pontos assim mesmo, tá? Vamos entender aqui esse outro ponto. Olha só, é bem o ponto que eu trago, que essas guerras cibernéticas, elas não acontecem só com soldados e bombas, elas têm essa dimensão digital e vamos ver se a gente acha aqui o nome do pessoal da Guarda Revolucionária. Enfim, ambos os países financiam esses hackers. Aqui, ó, pronto, Cotton Sandstorm, né? Tempestade de areia de algodão, né? Então, assim, é ligado à Guarda Revolucionária, age rapidamente quando algo acontece no mundo, ataque técnico de guerra, narrativa. Então, isso é um ponto também que aconteceu muito e vai acontecer cada vez mais nas guerras, é que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Então, a gente vê muitos vídeos que são gerados por IA viralizando como se fosse alguma coisa que aconteceu de fato na guerra, sendo que às vezes aquilo não aconteceu naquele lugar que não existe, foi tudo criado por inteligência artificial. Então a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Com inteligência artificial isso
fica parte das notícias, tá? Porque elas se espalham muito mais rápido. Quanto mais alarmistas elas são, não necessariamente e ligadas à verdade, tá? Então, assim, a gente viu o avanço da IA nessa desinformação, o que, por sua vez, para nossa segurança direta tem impacto, mas não é como, por exemplo, impactos de ataques de negação do serviço que eles têm feito, tá? Além de outros tipos de ataques que a gente consegue já identificar, como, por exemplo, infostealers, né, malwares especializados ali em roubar informações, a gente tem o nome deles, arquivos históricos, então, enfim, tudo para fazer essa outra etapa do ataque para conseguir coletar informações que vão ser úteis ali para poder estar prosseguindo, tá? Então, assim, a guerra moderna, ela provou que ninguém está isolado nesse campo de batalha digital, tá tudo muito conectado, né? Tanto é que uma das falhas mais críticas, importantes, que a gente tem que sempre ficar atento são os ataques, né? A cadeia de suprimentos. Então, assim, se uma infraestrutura crítica em Israel, nos Estados Unidos, pode ser derrubada, bom, sistemas ali no Brasil podem acabar sendo influenciados. A gente ainda não tem notícias de ataques nas infraestruturas dos Estados Unidos, tá? Coisa que muito provavelmente já deve estar acontecendo em algum grau, tá? Mas se isso se escalar mais, as infraestruturas do Brasil, muitas delas hospedadas nos Estados Unidos, vão acabar sofrendo mais com isso, tá? Então é importante a gente pensar em redundância de infraestrutura, pensar em o básico de cibersegurança, alertas, Firewall, Web Application Firewall, sistema de gerenciamento de eventos de segurança, IDS, IPS, para poder estar fazendo esse monitoramento, porque muitos desses ataques não são manualmente executados, né? Eles são feitos por scripts que, porventura, podem acabar batendo ali em uma infraestrutura que você usa e acabar te impactando, tá bom? Então, assim, não espere que esse efeito dominó dessa guerra derrube servidores da sua empresa. Você precisa testar essas suas defesas hoje, simulando ataques. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre o serviço de teste de intrusão da Guardice, para testar a segurança da sua empresa e descobrir se você está vulnerável antes que um ataque aconteça, de qualquer natureza, situação e motivação, você pode entrar em contato com os links que estão por aqui para marcar uma reunião com a gente e receber uma proposta personalizada para a sua situação, tá bom? Vamos continuar acompanhando as notícias, mas o que pode acontecer, o que pode impactar a gente no que tange a tecnologia, a gente já tem mapeado, já sabe o que pode acontecer, a gente tem essas fraquezas e riscos bem mapeados, tá? A questão é a gente agir em cima deles, tá? Se você tem algum comentário, algum complemento que você queira deixar aqui no vídeo, por favor, deixa aí embaixo, vamos interagir com todo mundo, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, até mais.